para todos os públicos. Boa tarde, meus alunos queridos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas de matemática, certo? Então, quem perdeu as aulas anteriores, eu aconselho aí novamente lá no canal do YouTube, como eu já ensinei. Quem ainda não sabe, vai lá no YouTube, coloca Rosário ou então CEMED Rosário MA para a nossa primeira aula, que está lá do dia 25, que foi uma quinta-feira. Tá bem? E a nossa segunda aula, que foi agora segunda, dia 29 de março. Assistindo essas duas aulas e dando continuidade hoje com a nossa terceira aula, vocês vão entender bem a fundo o que nós já introduzimos aí nas aulas anteriores, tá bem? Então vamos lá, eu sou a professora Luana Oliveira, tá certo? E vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula 3, ela vai falar um pouco sobre o quê? Como eu disse para vocês na aula anterior, os números inteiros é uma aula gigantesca. Nós vamos ficar muitos dias falando aqui dos números inteiros, porque nós vamos ver hoje o quê? A localização dos números inteiros na reta numérica. Nós vamos falar um pouco sobre o valor absoluto ou módulo de um número inteiro e também as questões ligadas com o oposto e simétrico de um número inteiro, tá bom? Oposto ou simétrico, porque essas duas palavras representam a mesma coisa, têm o mesmo significado, tá certo? Então vamos lá. Começando, localização de pontos na reta numérica. Vocês irão encontrar esse assunto na página 17 do livro de vocês, tá bem? Então, lá do livro de matemática do 7º ano da coleção Telares, se for esse o que a escola adotou, que vocês estão utilizando, vocês irão encontrar o conteúdo que eu estou ministrando aqui neste momento na página 17. E novamente nós vamos voltar aqui. Olhem a nossa reta numérica. Essa reta numérica não é novidade para vocês, não é mesmo? Vocês já sabem o quê? Que a nossa reta dos números inteiros, quem que faz parte do conjunto Z, do conjunto dos números inteiros? Todos os números inteiros, positivos e negativos, incluindo o zero. Nós ainda temos o número zero. Por quê? Porque o zero não é positivo e nem negativo, tá certo? À direita do zero, nós temos os números positivos e à esquerda do zero nós temos os números negativos. E bem no centro da nossa reta, a origem, nós temos o ponto zero, como vocês podem acompanhar e visualizar aí no nosso slide, certo? Essa reta numérica dos números inteiros é uma reta padrão. Veja que ela está crescendo aqui, ela está aumentando, né? De 1 em 1. Cada espaço vale apenas o quê? Uma unidade. Então, é uma reta bem simples. 0, 1, 2, 3, 4. Veja que só está aumentando uma unidade. Já para o lado negativo, nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que está regredindo, porque a gente também já viu nas aulas anteriores que os números negativos, eles vão, ó, decrescendo, eles vão diminuindo, certo? Quanto mais distante do zero o número negativo estiver, menor é o seu valor. Mas a diferença aqui, o que eu quero que vocês notem, principalmente aqui nesse caso, é que cada espaço desse da reta numérica corresponde a uma única unidade, certo? Agora, se eu mudo a reta numérica, se eu coloco assim, dessa forma, vocês estão vendo aí a imagem mais acima, o nosso cérebro aqui fazendo os exercícios? Então, está na hora de vocês fazerem aí um exercício. Vamos exercitar os nossos neurônios, o nosso cérebro e descobrir os segredos dessas duas sequências que tem aqui no nosso slide, tá bem? Veja a primeira reta. Eu tenho aqui alguns pontos desconhecidos. Eu tenho o ponto A e o ponto B, que eu quero que vocês façam comigo. Vamos lá descobrir quanto que vale o ponto A e o ponto B? Eu vou representar aqui
no nosso quadro, a reta perfeita. Ó, mentalizem comigo, está perfeita, tá? Finjam que tá, bora lá. E aí nós vamos ter aqui o ponto 0, depois nós vamos ter 2 tracinhos, o ponto B, depois nós vamos ter um tracinho e o ponto 12. E o ponto A está localizado, ó, a 3 traços aqui, à esquerda do ponto 0, que nós já sabemos que para cá nós temos os números o quê? Positivos, e para cá nós temos os números o quê? Negativos, certo? Agora vamos lá. Como que a gente pode encontrar qual é o valor de B e qual é o valor de A aqui nesse caso? Vocês podem fazer primeiro por tentativa. Vamos ver. Ah, eu acho que cada espaço desse vale só 1, professor. Então, vem, ó. 1, 2, 3, 4. No 4, tem 4 aqui marcado? Não, né? Tem o número 12. Então, obviamente, que cada espaço desse, ó, não vale uma unidade, tá? Vamos botar aqui o número 12, que ele está aqui. Vamos contar de 2 em 2? 2, 4, bora lá, deixa eu botar mais para cima. 2, 4, 6, 8. Também não deu certo. Próximo. Vamos contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12. Olha, deu certo, tá? Então, quer dizer que essa reta numérica aqui dos números inteiros, ela está sendo o quê? Graduada, ela foi dividida em cada espaço desse, medindo o quê? 3 unidades, tá? Então, eu descobri o padrão dessa minha reta numérica dos números inteiros. Então, eu já descobri aqui, ó, que o B vale quanto? Vamos colocar agora que a gente já descobriu o padrão, que cada espaço aqui vale 3. Então, vamos lá. 3, 6, 9 e o 12 que já está marcado aqui na nossa reta. Então, o ponto B, ó, vale quanto? Vale 6. Agora, vamos para o outro lado, vamos para o lado negativo, tá? A reta, ela não pode ir para um lado positivo contando de 3 em 3 e ir para o negativo contando de 1 em 1, tá? Se a reta é graduada, ela é graduada igualmente, tá? Então, cada espaço aqui, ela mede quanto? 3 unidades. Então, os negativos vão vir o quê? Menos 3, depois, bora lá, todo mundo fazendo aí comigo em casa, menos 6, certo? Quem disse menos 7 aí? Errou. Não sabe contar mais 3 unidades, não acredito. E agora o que veio? O que é menos 9. Pronto. Então, nós descobrimos também o ponto A, que vale menos 9. Então, A seria quanto? Menos 9. E B seria quanto? Ponto B seria 6 positivo, que eu posso colocar também aqui o sinal de mais antes dele, para caracterizar que ele é um número positivo, tá? Professora, mas toda vez eu vou ter que fazer isso, essa tentativa? Não. Vou explicar aqui o método mais fácil para a gente descobrir, tá? Bora lá comigo, qual seria o método mais fácil para a gente descobrir logo quanto vale cada espaço? Você vai pegar o quê? Do 0 ao 12, certo? Vale quantas unidades? 12, certo? E agora você vai ver quantos espaços foram percorridos do 0 até chegar no 12. Então, vem 1, 2, 3, 4. 4 espaços. Então, eu vou fazer aqui a minha divisão. Lembra que toda fração é uma divisão. Então, 12 dividido por 4 vai dar quanto? 3. Então, isso significa que cada espaço desse vale 3 unidades. Ótimo. Voltando agora lá para o nosso segundo exemplo. Olhem agora no slide novamente e observem a segunda reta. Ela é um pouquinho mais complicada, né? Tem mais valores e valores um pouco mais altos. Vamos ver se vocês descobrem agora. Nós temos 4 pontos para descobrir aqui. Então, vou fazer a reta aqui novamente. Tem o ponto C. E tem o ponto D, que nós devemos descobrir aqui.
2.D, tem mais um aqui, é o número 42. Aqui nós temos o número 28, certo? Aqui o ponto C, não tem, o ponto 0, depois eu tenho 2, tenho menos 14, vem o ponto B, depois o A, e aqui eu tenho menos 42. Pronto, certo? Então, aqui eu tenho 4 pontos para descobrir qual é o valor de cada ponto desse, do A, do B, do C e do D, tá certo? Gente, bora lá. Vocês acham que conseguiria responder sozinhos? Vamos ver que a altura dessa alguém já respondeu aí em casa e já sabe qual é o padrão. Eu espero, viu? Espero que tenham respondido já. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar aqui, ó, tá? Pode ser do 0 para o menos 14 e pode ser do 0 para o 28. Como vocês ainda não sabem trabalhar com os números negativos, não sabem somar, subtrair, multiplicar, dividir, eu aconselho pegar para o lado positivo. Então, se eu pego aqui do 0 para o 28, de 0 para 28 são quantas unidades? 28. Agora, vamos ver os espaços. 1, 2, 3, 4. Vejam que são os espaços, tá? Não vão confundir somente com os traços, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Iam ter 5 traços. Mas não são os traços, são os espaços que tem entre o 0 e o 28, que é o que vale cada casa dessa, tá bom? Agora vamos dividir. Quantos espaços deram? 1, 2, 3, 4, 28 dividido por 4, vai dar quanto? Professora, eu não lembro nem quanto é mais um. Ô, gente, pelo amor de Deus, não me entristeça, não matem de vergonha, eu me mato agora, eu me suicido. Um aluno de 6 quando sabe que é 1 mais 1. Então, vamos lá dividir 28 por 4, vai ser igual a 7. Pronto. Então, cada espaço desse aqui equivale ao quê? 7 unidades. Agora vamos preencher a reta para ficar mais fácil. Vamos contar de 7 em 7. Então, 7, qual é o próximo? 14, qual é o próximo? 21, 28, 28 mais 7, 35, 35 mais 7, 42. Agora, para o lado negativo, é a mesma coisa, tá? Vocês só vão colocar o sinal de menos acompanhando. Então, 0 vem 7. Então, menos 7. Com o menos 7, 14. O outro 7, 21. Depois vem quem? 28. Professora errando a conta aqui, gente. E também erra. Menos 35. Pronto. Então, a gente já descobriu aqui quais são os valores. Quem é o valor de A? Bora colocar aqui. A vale quanto? Menos 35. Qual é o valor de B? B vale menos 21. Qual é o valor de C? Viu como a reta completinha, com os números, fica fácil tirar os valores? C vale quanto? 14. Ou se você quiser colocar, mais 14, não tem problema. E o D vale 35 ou também mais 35. Vou deixar só o 35 aqui, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte da aula. Quando aparecer várias retas numeradas com padrões diferenciados e vocês tiverem que encontrar quais são os termos que estão faltando, quais os pontos que estão marcados na reta. Na aula passada, a gente trabalhou com antecessor e sucessor de números inteiros. A gente viu também a questão do símbolo pertence, não pertence, certo? Que é ou não é um número inteiro. E hoje a gente vai ficar na localização dos pontos na reta numérica. Depois, agora, vamos para o nosso segundo tópico. Entenderam isso aqui? Se vocês não tiverem entendido, que querem uma nova versão, uma nova explicação do assunto, vocês podem pedir, tá? Que na próxima aula eu posso trazer mais exemplos para a gente fazer e vocês tirarem as dúvidas. Mas não tem segredo, é só ver realmente o espaço numérico que você tem, tá? Do 0 para o 28, você tem quantas unidades? 28, e você divide pela quantidade de espaços entre os traços.
tá? Na reta, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4, dividir por 4, que deu 7. Então, cada casa equivale a 7. E o primeiro método que eu expliquei é por tentativa. Ah, eu vou tentar de 2 em 2. Ah, eu vou tentar de 5 em 5. Eu vou tentar de 10 em 10, de 12 em 12. Então, você pode também fazer por tentativa, certo? Vamos para o nosso próximo tópico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Deixa eu apagar aqui. Nossa. Bem, o que é o módulo de um número inteiro, tá? O módulo de um número inteiro, ele é a distância desse número até a origem. E quem é a origem? Até o ponto 0, certo? Então, repetindo, o que é o módulo de um número ou seu valor absoluto? Gente, é a mesma coisa que eu peço, calcule o módulo desse número. É a mesma coisa de pedir para vocês calcularem o valor absoluto desse número, certo? Então, o que vem a ser esse valor absoluto? O que vem a ser esse módulo? É a distância, tá, em unidades, desse número até o ponto 0. Olhem para cá, vamos ver aqui. Qual a distância que nós temos do 3 até o 0? Então, do 3 até o 0, nós percorremos quanto? 3 unidades. Então, o módulo é representado assim, ó, por essas duas barras na vertical. Eu vou colocar aqui o mais 3, ou eu também posso colocar simplesmente 3, tá bom? Então, olha a pergunta. Qual é o módulo ou valor absoluto do número mais 3? Ou simplesmente do número 3? O que é o módulo? A distância desse número até o 0. Então, do 3 até o 0 são quantas unidades? 3. Então, o módulo de mais 3 é 3, certo? O módulo de 3 também vai ser o quê? 3. Agora, vamos pegar o menos 3? Vamos pegar do menos 3 até o 0. Bora lá. Do 0 até o menos 3 são quantas unidades percorridas? 1, 2, 3. Também são 3 unidades percorridas. Então, se eu perguntar para vocês, quem seria o módulo de menos 3? Todo mundo me respondendo aí? Seria exatamente o quê? Ninguém aqui está prestando atenção na aula, tá vendo? Seria exatamente o quê? 3. Então, o módulo de menos 3 também seria 3. Em outras palavras, para resumir para vocês, para ficar bem fácil, o módulo de um número é só tirar o sinal, tá? É o seu valor absoluto sem sinal algum, sem ser positivo ou negativo. Mas, se nós formos analisar a fundo, o módulo é sempre o quê? Positivo. Porque, se não aparece sinal, que a gente já aprendeu, é porque ele é mais, porque ele é positivo, certo? E por que ele nunca pode ser negativo? Porque o módulo se trata de quê? De uma distância. Eu não vou dizer assim, hoje eu percorri menos 200 metros, e eu corri hoje menos 7 quilômetros. Ninguém vai dizer que correu ou que percorreu uma distância negativa. Isso não existe, né? Inconcebível, né? Dentro aí do conhecimento matemático. Então, por isso que o módulo ele é sempre um valor o quê? Positivo. Tá? Mas, em outras palavras, módulo de mais 3, 3, módulo de menos 3, 3. Tá? O que é o módulo? A distância desse número até o 0. Toda vez que vocês visualizarem essas duas barrinhas aqui na vertical, isso não são parênteses, tá? E nem são colchetes. Não é isso e não é isso, tá? Não é parêntese, não é colchete. São duas barras na vertical, tá bom? Então, o módulo de um número é ele mesmo, sem o seu sinal.
A distância dele até a origem. Então, quem seria aqui para vocês? Deixa eu apagar aqui esses meus exemplos, que eu rodo mais do que juízo de doido aqui na frente de vocês, né? Bora lá. Qual seria aqui o módulo de menos 5? 1, 2, 3? Cadê, gente, a resposta? 5. Próximo. Qual seria o módulo de mais 3? Já falei mais 3, bora pegar outro. De mais 10? Vocês estão com medo de responder, quero ouvir a voz de vocês, gente. 10. Então, o que seria o módulo de menos 1000? Seria o quê? 1000. Ah, agora vem uma coisa interessante. Quem é o módulo de 0? E agora? Se o módulo é a distância de um número até o 0, quem é o módulo de 0? Quantas unidades eu percorro do 0 até o 0? Nenhuma, né? Então, o módulo de 0 também nada mais é do que 0. Pronto. Entendido aqui módulo? Agora vamos para o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico vai falar sobre números opostos. Deixa eu só voltar no módulo, que vocês irão acompanhar aí no livro de vocês também, na página 19, tá? Tem a pequena explicação do módulo de um número inteiro. E agora nós vamos para os números opostos ou simétricos. E eu quero que vocês observem aí, eu vou ficar bem no slide porque é um assunto bem simples, tá bom? Eu vou só perguntar, quem é o simétrico? Quando a gente fala em simétrico, vocês vão lembrar da palavra matemática que se chama simetria, tá? Vocês vão lembrar dessa palavra. E o que seria a simetria? Quem de vocês gosta de desenhar coração? As meninas gostam, né? Bastante. E aí, geralmente, os meus corações são terríveis, né? Quando eu faço assim o coração, eles saem todos tortos, feios. E o método da gente fazer um coração perfeito, né? É a gente pegar o quê? Uma folha, certo? Dividi-la ao meio. E a gente faz o quê? O desenho aqui apenas da metade do coração. E depois a gente recorta. Quando a gente abre, a gente tem um coração perfeito. Isso é chamado na matemática de simetria, certo? Então, a reta dos números inteiros, ela é simétrica. Tá bem aqui o 0 e tá aqui os positivos e os negativos. Se você perceber, tem o 1 e o menos 1. O 2 e o menos 2, o 3 e o menos 3, o 4 e o menos 4. Então, se eu unir as duas pontas dessa reta, elas vão se encontrar perfeitamente os números. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4 e assim vai, tá? Então, os números simétricos ou opostos, e aqui eu volto a falar, é a mesma coisa, gente, tá? Eu posso perguntar quem é o simétrico de menos 2, ou eu posso perguntar quem é o oposto de menos 2. É o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, o que são números opostos? São números que são iguais, mas com sinais contrários. Um positivo e um negativo, tá? Quem é o oposto de menos 2? Mais 2. Quem é o simétrico de menos 5? Mais 5. Quem é o oposto de mais 10? Menos 10. Eu posso usar a palavra oposto ou posso usar a palavra simétrico. É o mesmo significado, tá bom? E quem seria o oposto de 0? E agora, peguei vocês, amarrei vocês sem triscar, né? Quem seria o oposto de 0? Não tem, porque 0 não é positivo e nem negativo, tá? 0 não tem simétrico, certo? Então, meus queridos, nós vamos agora só ver aqui, ó, os opostos aí, em amarelo, em laranja, em vermelho, em cor de rosa e em vermelho novamente. Aqui está mostrando apenas os números opostos aqui. O 1 com menos 1, o 2 com menos 2, o 3 com menos 3, o 4 com menos 4 e vejam que o 0 não se liga a ninguém, porque o 0 não tem oposto. E para a gente encerrar, vamos fazer aqui rapidamente, tá? Essa atividade. Bora lá. Vejam aí, vocês podem anotar nos cadernos, tá? Nos cadernos, não no caderno. Vá lá, faça anotação
rapidamente, enquanto está passando aí na tela de vocês. Pode tirar uma foto, quem estiver assistindo pelo canal pode fazer o print, pode tentar responder sozinho depois verificar se acertou ou não, tá? Então vamos lá responder rapidamente. Quem seria o oposto de menos 5? Seria quem, gente? Pergunta mais fácil aí de todas. Seria quem? Mais 5. Pronto. Letra B. Agora eu quero ver. Quem seria o oposto do oposto de mais 3? Tá? Verifiquem que aí tem oposto duas vezes. Então, você vai fazer só a troca de sinal. O primeiro oposto de mais 3, menos 3. E o oposto de menos 3, mais 3. Então, fica o próprio número, certo? Se é oposto duas vezes. Próximo, que eu estou botando aqui com letras, lá estão os símbolos, mas vamos aqui com letras. O oposto do módulo de mais 3. Isso aqui é importante, ó. O oposto do módulo de mais 3. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o módulo primeiro de mais 3. Então, você vai pegar primeiro o módulo de mais 3, que dá quanto? 3. E agora a gente faz o oposto. Quem é o oposto do 3? O menos 3. Pronto, aqui eu estou fazendo o oposto. Pronto. Agora, a última. Quem seria o oposto do oposto do oposto de menos 4? Bora lá. Oposto do oposto do oposto. 3 vezes. Então, menos 4. O primeiro oposto, mais 4. O segundo, menos 4. E o próximo, mais 4. Pronto. Então, seria mais 4. Certo? Acertaram tudo? Espero que sim, tá? E agora aqui, para concluir, vai para vocês aí uma tarefa para casa, um desafio para que vocês respondam em casa, tá? E na próxima aula a gente vai fazer a correção desse desafio. Uma dica importantíssima, façam na reta numérica tudo o que está acontecendo aqui no problema. Construam uma reta numérica, vejam onde Clara se encontra e vejam o que ela vai subir e o que ela vai descer. Lembre-se que subir é no sentido positivo e descer é no sentido negativo, tá? E lembre-se que subsolo está abaixo lá do zero, como se fosse o quê? O estacionamento de um prédio, tá bom? Ou de um hotel, seja o que for. Bora ler o problema aqui para vocês. Clara encontra-se no 7º andar de seu prédio, na casa de uma amiga, tá? Após a conversa, ela pega o elevador, sobe mais 3 andares até a casa de seus pais. Então, ela está no 7º andar, conversando com uma amiga. Depois, ela sai, sobe mais 3 andares até a casa de seus pais. Ao estar na casa de seus pais, ela lembra que esqueceu a chave de casa em seu carro, que encontra-se no 2º andar do subsolo. Qual é a pergunta? Diante dessa situação, quantos andares Clara terá que descer até chegar ao seu carro? Tá? Então, ela estava no 7º, subiu mais 3 e ela tem que descer lá no subsolo, no 2º andar do subsolo, para chegar ao seu carro. Então, ela vai ter que descer quantos andares? Então, interrogação para vocês e a gente tira essa dúvida e comprova na próxima aula. Até a próxima!